Sejam bem-vindos ao podcast Memórias e Caminhos Construídos aos 15 anos de Cidade Escola. Meu nome é Samuel e eu sou da Escola Antônio Moreira Lima. Meu nome é Emanuele e eu também sou da Escola Antônio Moreira Lima. Vamos entrevistar hoje duas pessoas importantes, Aline e Elisa. Poderiam se apresentar? Essas honras, Elisa. Vamos lá. Boa tarde, Emanuele. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos que nos ouvem nesse podcast. Para nós é um orgulho muito grande estar aqui, né? Falo por mim. Me apresentando, eu sou Elisa Magalhães Celos, sou supervisora de ensino aqui do município de Presidente Prudente e faço parte da equipe técnica do programa Cidade Escola e acompanho essas atividades com muita alegria no coração. Olá, crianças. É uma alegria, né, estar aqui. Esse momento é um momento muito importante para nós, né, que estamos aí à frente da gestão do programa. O meu nome é Aline, eu sou coordenadora pedagógica, trabalho na Secretaria de Educação e também faço parte com a Elisa e outros profissionais da equipe técnica do programa Cidade Escola. Agora vamos às perguntas. Como foi o primeiro dia de Cidade Escola? E vocês imaginavam que ia crescer tanto? Então, a gente recuperar as memórias... Temos experiências diferentes, viu? Nem sempre é muito fácil também, né? Eu tenho uma experiência anterior à minha função de coordenadora pedagógica, né? Eu era professora da sala de aula regular numa escola chamada Gisele Dalef, que fica aqui pertinho. E essa escola foi escolhida para ser piloto para começar o Cidade Escola. Então, quando ele começou lá em 2010, eram 9 escolas, né? E aí o prefeito foi na escola, apresentou a proposta, a secretária de educação foi lá também, e eu era professora, então assim, para nós era algo muito novo, porque a gente não tinha isso no ensino fundamental. As crianças ficavam lá o tempo de aula e depois elas iam embora. Então essa proposta de ampliar o tempo da criança, de ocupar diferentes espaços do bairro, de certa maneira a gente ficava com um pouco de medo, né, de receio de como seria. Então, enquanto professora, eu lembro que na primeira reunião que eu fiz com os pais, eu tive muita cautela na hora de apresentar o programa, né? A gente falou da proposta, mas a gente falou, pai, vamos avaliar, vamos aguardar. Eu era professora de uma turma muito pequenininha de primeiro ano, então a gente não sabia direito como seriam esses deslocamentos, essas saídas, né? E pouco tempo depois, para minha surpresa, eu fui convidada para fazer parte da equipe Cidade Escola, e aí eu passei para o outro lado. E aí, lá enquanto professora, né, que eu fui oficineira de meio ambiente, eu não tinha noção que o programa ia crescer tanto, porque naquela ocasião eram poucas escolas, né, eram 9 escolas, eram poucos alunos, e aí depois a gente não ia ter essa dimensão que ia crescer para toda a rede municipal. Então, a gente foi acompanhando isso com bastante cautela, com bastante alegria também, de saber que várias crianças estavam tendo aquela oportunidade, mas a gente acompanhou também com surpresa esse crescimento, né? A minha experiência começa lá em 2013. O programa já tinha aí caminhado 3 anos, né? E eu vim de outra cidade na qual eu era professora e vim para trabalhar como diretora de escola. Então, eu entrei na Prefeitura de Presidente Prudente na escola Rosana Negrão. E lá fui diretora de escola por quase 9 anos. Quando eu escolhi a escola, disseram, olha, você vai para uma escola que está começando com atividades de turno integral. E aquilo me deixou um pouco apreensiva, porque eu não tinha essa dimensão, não trabalhava com as turmas de turno integral na outra cidade. Então, eu cheguei ao Rosana Negrão e vi uma organização bastante interessante, com oficinas, com verba, a gente recebia dinheiro, o gestor tinha que organizar isso. Então, da primeira vez que eu vi as crianças ficando da turma da manhã para a turma da tarde, aquilo foi impactante para mim, porque eu dizia assim, como que a gente vai cuidar dessas crianças com qualidade tanto tempo? Aquilo me assustou um pouquinho. E depois, quando eu vi o trabalho desenvolvendo, eu falei, a gente tem como fazer isso e fazer muito bem. E aí eu via, a minha realidade era só aquela escola. Depois eu fui conhecendo as outras experiências, as outras escolas, e fui vendo que cada um tinha uma identidade. Apesar de nós termos o programa Cidade Escola, cada um tem uma identidade. E lá na escola nós tínhamos sempre lista de espera. Sempre tinha gente querendo participar, era algo muito procurado na escola. Então, a gente viu esse programa crescer, eu vi a partir dessa perspectiva de diretora de escola. Hoje, como supervisora de ensino e vendo todas as escolas de ensino fundamental com atividades do programa Cidade Escola,
É emocionante, porque você pensar o tanto de criança que é atendido hoje no programa Cidade Escola, a gente nunca imaginou que chegaríamos tão longe e ouso dizer que ainda chegaremos. Qual foi a maior surpresa que o programa trouxe para vocês ao longo dos anos? Eu não sei se a Elisa tem um fato específico, assim, porque eu penso que nós temos várias surpresas, né? O fato de vocês estarem aqui hoje gravando esse podcast, para nós já é uma alegria muito grande, né? Então, eu penso que uma das maiores surpresas é saber que as nossas crianças estão ocupando espaços que até então não eram abertos, as portas não eram abertas para eles, né? Então, as nossas crianças fizeram atividade em clubes e fazem em clubes, em diferentes espaços, né? Aqui o Inova, que é um centro de tecnologia. Enfim, eu não vou começar a nomear parceiros, porque senão a gente esquece. Mas é saber que as crianças estão tendo oportunidades, né? Então, para mim, essa é a maior surpresa. Para mim também, essa é a maior surpresa. Ver as crianças se desenvolvendo como devem ser. Como deve ser, desenvolvendo integralmente, tendo oportunidades que todas as crianças deveriam ter, mas estar em lugares que a sociedade às vezes não divulga com tanta frequência, né? Esse ambiente que nós estamos aqui mesmo, ele é muito rico, né? E nós estamos voltando aqui, nós tivemos um tempo, saímos daqui, mas agora a gente volta a ocupar e vocês estão participando de um momento único em que essa volta já volta com tudo, né, Aline? Trazendo mesmo essa surpresa de estarmos aqui, olha, gravando um podcast. É muito legal. Tem alguma história de bastidor que quase ninguém sabe, mas que marcou muito? Posso começar essa? É assim, algo que talvez vocês, crianças, não saibam, né? Alguns professores, é o tanto de pessoas que estão envolvidas nos bastidores para que tudo aconteça, né? Então, para que nós estivéssemos aqui gravando, tudo isso foi passado pela mão de muita gente que analisou, que olhou, que orientou, a professora, todas as pessoas envolvidas. Então, para que uma ação ocorra de fato com as crianças, o bastidor acontece muita coisa. E assim, algo que me comove todos os anos é o quanto os gestores e os professores, eles investem para que saiam coisas muito bonitas, práticas muito bem feitas dentro do programa Cidade Escola. Então, de bastidor, coisa que vocês não sabem, tempo que as professoras levam preparando suas atividades, organizando, pensando. Dinheiro que é investido, muitas vezes os professores e os gestores investem dinheiro próprio em situações que vocês nem imaginam, até mesmo na confecção de materiais ou na execução de projetos como, por exemplo, a feira do empreendedorismo que a gente faz anualmente. É investido dinheiro ali, olha, para que saia bem bonito, tempo. Às vezes, muitos desses profissionais deixam de estar com as suas famílias em alguns momentos no final de semana para pensar, planejar e executar. Então, tem muita coisa de bastidor que acontece. Talvez nada assim, né, tão, é muito marcante. Tudo é marcante, porque para que isso ocorra, para que nós estejamos aqui, muitas ações de bastidor foram realizadas. A Elisa já explicou bem, né, essa parte. Eu estava aqui, ela explicando e eu fazendo uma analogia com as apresentações que a gente faz lá no Centro Cultural Matarazzo, né? Então, a gente que fica nos bastidores, que fica lá vendo tudo acontecer, a chegada das escolas, as crianças ansiosas, as mãozinhas geladas, né? E aí, quando abre as cortinas, é aquele espetáculo. Então, assim, nos bastidores, muita gente se mobiliza, muita gente trabalha para fazer com que vocês tenham essas oportunidades. Então, como ela disse, não é algo assim, um fato específico que nos marcou nos bastidores. Mas essa mobilização de várias pessoas, né, de várias instituições, de quando a gente apresenta, que fala sobre o Cidade Escola para outras pessoas, tudo isso daí vai depois colaborar para que a gente consiga, né, construir boas parcerias, para que a gente consiga trazer novas experiências para vocês. Qual oficina vocês acham que marcou mais as crianças? Por quê? Olha, vou contar da experiência como diretora de escola. Uma oficina que marcou muito os alunos da Escola Rosana Negrão, enquanto eu estava lá, foi a oficina de tênis de mesa. Nós tínhamos aula de tênis de mesa, algo que era bastante atrativo, né? Dentro da escola eles gostavam, porém,
se tornou ainda mais quando nós levamos as crianças em outra cidade para um campeonato de tênis de mesa. Então, eles ficaram muito entusiasmados, eles gostaram, porque essa questão de você participar de um campeonato, isso marca a vida da gente, especialmente porque saíram de lá com medalha. Então, isso foi muito legal. Outra oficina também que marcou na escola em que eu trabalhava foi a oficina de basquete. Também as crianças tinham muita admiração pelo professor de basquete, e isso impactava as aulas, e culminou também num fechamento, que foi um campeonato aqui intermunicipal, mas que foi muito legal e as crianças gostaram muito. No âmbito da supervisão de ensino, vendo as oficinas, eu vejo que as oficinas todas elas têm características diferentes, mas no meu entendimento, as oficinas que impactam são as oficinas que estão aqui, e uma delas é essa que vocês realizam aqui, robótica, realidade virtual e aumentada, porque está bem diferente da sala de aula, mas cada uma das oficinas tem características que impactam bastante. Mas eu acho que essa experiência trazida nas oficinas desenvolvidas aqui no Inova, elas têm um impacto diferente mesmo. Eu concordo com a Elisa, eu também citar as oficinas do Inova. Eu penso que as oficinas que envolvem movimento são oficinas que as crianças gostam muito, né? As práticas corporais de dança, né? Atividades esportivas. Então, são atividades que as crianças já brilham um olho, porque fazem parte da grade de oficinas. Mas quando a gente pensa também um pouco nas parcerias, uma oficina que eu percebo uma alegria muito grande das crianças em poder participar é a oficina de natação. Né? E aí na natação também a gente já está percebendo que nós estamos colhendo frutos com algumas crianças que têm habilidade, né? Que estão se desenvolvendo além do normal, porque já tem um potencial para a prática esportiva e que estão conseguindo participar de campeonato, né? Representando a prefeitura. Então eu acho que isso é bacana. Não é o que a gente não espera formar atleta, não espera formar músicos, né? Mas quando a criança tem aquele potencial e ela vê que aquilo que ela quer para a vida, né, que ela quer seguir profissionalmente com aquilo, a gente fica muito feliz de saber que a gente contribuiu, de certa maneira, com aquilo. Mas essa questão da oficina, também eu fiquei pensando, ela é tão subjetiva, né? Eu já conversei com crianças, que a oficina que mais marcou foi de acompanhamento pedagógico, porque foi ali que ela teve a oportunidade de escrever, de fazer suas poesias, de colocar para fora aquilo que ela estava sentindo. Então, eu penso que tem aquelas que se destacam, mas para cada criança tem uma oficina que marca mais, seja porque ela tem um vínculo muito forte com o professor, porque ela tem uma admiração pelo professor, seja porque a oficina em si só, né, já traz vivências bacanas, mas eu penso que essas que a gente citou, acho que são as mais queridas, né? Se a gente fosse fazer uma votação, Verdade. acho que seriam aquelas que seriam as mais votadas. Já teve de alguma atividade que não deu certo como vocês esperavam? Como foi e o que aprenderam com isso? Sempre tem, né? E não significa que a gente também não vai continuar oferecendo aquela oficina. A gente, na verdade, precisa avaliar sempre, né? Então, as crianças precisam dizer o que está sendo bom e o que não está sendo bom, os gestores, os professores, a própria gestão do programa. Então, a gente está sempre avaliando para saber o que a gente faz para melhorar. Mas a gente já teve, sim, parcerias que a gente pensava que seria que seria bacana, mas por conta da distância, né, o local que a gente conseguiu, por conta das peculiaridades do próprio local, né? Então a gente já teve, por exemplo, uma atividade na Cidade da Criança. E as atividades eram bacanas, mas era muito longe. Lá a gente ficava, de certa maneira, refém um pouco do clima, né? Porque eram atividades ao ar livre. Então, na época de muito frio, né, na época de chuva, a gente acabava tendo restrições para poder fazer as atividades lá. Então, naquela ocasião, não funcionou, né? A gente depois avaliou, a gente viu que os esforços que nós fizemos não estavam valendo a pena, considerando aquilo que a gente estava ganhando com a oficina. Então, foi uma que eu me recordo, assim, que embora o cenário fosse maravilhoso, as condições fossem propícias, a logística, o dia a dia, não funcionou muito bem. Tem uma oficina que a gente continua oferecendo, né, a orientação de estudos e leitura. No entanto, houve um tempo, com a mudança da política educacional e tudo mais, ficou subentendido, nas entrelinhas, dizia-se que durante as oficinas de estudo e leitura, nós deveríamos oferecer como se fosse reforço escolar.
E essa não era a realidade do programa, nem é o intuito do programa que vocês reforcem os conteúdos da sala de aula nas atividades de orientação de estudos e leitura. Ao contrário, hoje a gente fala com os professores que precisa ser bem diferente do que acontece na sala comum. Então, durante esse tempo em que tentou-se trabalhar com tarefas de casa, reforço escolar, isso não foi tão legal, mas a gente aprendeu que não se trata disso, né? Não se trata esse não é o foco do programa Cidade Escola. Como vocês escolhem os profissionais que vão trabalhar nas oficinas? Nós temos diferentes tipos de profissionais, né? Nós temos aqueles profissionais que são nossos, que são professores, que aí a gente observa que tem um perfil, que tem um trabalho bacana, que se destacam na escola, né? Nós temos aqui 2 representações de professoras, são professoras efetivas, e que por conta daquele trabalho que ela já desenvolvia na escola, a gente achou que ela seria, né, bastante importante de ofertar também essa atividade para os outros alunos. A gente tem alguns parceiros que chegam por nós por meio do seletivo, né? Então, são profissionais que fizeram uma prova, né? Que foram classificados, e aí depois a gente precisa de um determinado número de profissionais, a gente vai e recorre a essa lista, profissionais para trabalhar conosco. A gente tem também algumas parcerias de empresas, de instituições públicas e privadas, e aí alguns deles já nos oferecem, né? Então, eles trazem a proposta de ser parceiro do Cidade Escola e já nos oferecem esse profissional também. Então, nós temos diferentes profissionais, mas o que a gente percebe é que, independente de onde ele venha, ele precisa ter um perfil, senão ele não fica, né? Por quê? Porque ele precisa acreditar no programa, né? Na concepção, na formação integral das crianças, no quanto ele pode impactar a vida positivamente desses alunos, transformar vidas. Se não for assim, ele acaba não ficando, né? Porque nós, enquanto gestores do programa, a gente sempre preconiza que a gente esteja alinhado com essa proposta, né? E aí a pessoa não estando alinhada, ela mesma não se sente à vontade de permanecer. É isso. Já aconteceu de alguma criança se transformar totalmente depois de participar do programa? Olha, a gente tem experiências, assim, em que as crianças, não por opção delas, muitas vezes, né? Os pais as matriculam nas turmas do programa e elas vão. E, de repente, como a Aline já disse, algo desperta nelas o interesse por alguma linguagem, por algum movimento, por algo que as oficinas trouxeram para ela naquele momento, né? Mas o que eu tenho para contar para vocês é uma transformação que eu tenho acompanhado de uma situação que não é totalmente voltada ao futuro, a estar em situações, né, pontos estratégicos da sociedade, não. É uma situação que ainda está acontecendo e que não é difícil de vocês perceberem. São as crianças que não são frequentes à escola. Nós temos muitas crianças, depois da pandemia, acontece das crianças faltarem muito à escola. Não sei o que aconteceu na organização familiar, e nós temos acompanhado ainda, feito um procedimento que a gente chama de busca ativa. A gente constantemente está buscando as crianças. E eu tenho numa unidade escolar aqui que eu acompanho, uma criança que reprovou por falta 2 vezes o 3º ano. Esse é o 3º ano que ela está fazendo, o 3º ano do ensino fundamental. E neste ano, especificamente, ela está no programa Cidade Escola. E ela não é mais foco da nossa busca ativa, ou seja, a gente não está procurando ela onde ela está, porque ela está faltando. Então, por que eu trouxe essa situação? Por que ela me marca, né? Porque o programa Cidade Escola, ele oferece oportunidade de mais tempo. Então, tem crianças que ficam em casa com seus pais, ou tem alguém que a gente chama de rede de apoio para os pais, mas tem crianças que não têm, cujos pais trabalham o dia todo, ou não tem outras pessoas para cuidarem. E muitas vezes o pai até opta por levar ela a algum lugar muito distante e ela faltar da escola. E a gente não quer isso, a gente quer que todas as crianças estejam na escola, garantindo seus direitos de aprendizagem. Então, hoje, uma das experiências que eu me lembro é essa de um menino
e está fazendo pela terceira vez o terceiro ano do ensino fundamental, mas agora ele não é mais foco da Buscativa. E quando eu perguntei qual é o diferencial, eles me disseram agora ele está no programa Cidade Escola. Então, isso foi muito legal e, assim, me marca bastante essa experiência. Além das aprendizagens, né, como eu disse, o programa, ele promove várias oportunidades para as crianças, né? E aí eu vou repetir uma informação que eu já dei, que é a importância das crianças ocuparem espaços que até então eles não estavam inseridos. E aí eu me recordo de uma situação, eu me lembrei agora, de uma escola, né, que esteve aqui pela primeira vez no Inova, isso há alguns anos atrás, não me lembro bem exatamente quando foi. E quando as crianças chegaram, até me emociona um pouco, porque quando as crianças chegaram aqui, eles falaram: Nossa, a gente vai poder usar aqui, tem ar-condicionado, nossa, a gente vai poder ligar. Então, assim, porque eles não se viam parte desse espaço. E isso, assim, é muito triste uma fala como essa, né? Mas de saber que um espaço como esse deu a oportunidade para as crianças se reconhecerem como pessoas, né? Nos deixa, assim, bastante felizes. Então, é uma situação que nos emociona, mas que ao mesmo tempo hoje em dia ele já entra, então assim, aqui já faz parte do cotidiano dele, eles já estão acostumados. Assim como uma outra vez nós levamos as crianças num clube da cidade e as crianças entraram e ficaram deslumbradas, porque elas nem passavam na frente, né? Porque é um espaço que muitas vezes elas eram de escolas distantes daquele local, não tinha nem oportunidade de passar em frente, quem dirá de entrar num espaço como aquele. Então, esse tipo de transformação na postura da criança, né? Na valorização dessas crianças, eu acho que é um fator que eu acho extremamente positivo e que é transformador. Se pudesse levar o Cidade Escola para qualquer lugar do mundo, onde seria? Eu acho que todo lugar que tem criança, né, devia ter essa oportunidade de participar dessas oficinas, mas considerando que em Presidente Prudente a gente tem crianças que não participam do Cidade Escola, né? Então, acho que seria aqui em Prudente mesmo, para promover, expandir ainda mais o programa Cidade Escola, para que mais crianças possam ter essa oportunidade. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que pensar que a gente constrói a nossa cidade. Nós somos as pessoas que construímos a história, os espaços. Então, eu também concordo com a Aline. Eu acredito que antes de levarmos a cidade de escola para o mundo, embora eu ache que todo lugar também que tem a criança mereça mais tempo, mais oportunidades, mais atividades, eu penso que aqui dentro nós precisamos ampliar ainda. O que vocês diriam para uma criança que está entrando agora no Cidade Escola pela primeira vez? Olha, eu diria assim: aproveite cada oportunidade. Use o tempo, use os espaços, use os materiais, questione os professores, viva o programa Cidade Escola e seja o protagonista da sua história dentro desse programa. Então, participe, invista, procure novas oportunidades dentro do que o programa oferece, e as parcerias também sempre abrem portas, né, para outras oportunidades. Então, estejam participando. Eu acho que é essa a mensagem que eu diria para uma criança que acabou de entrar. Olha, não se assuste, você vai ter muitas experiências, mas aproveite cada uma delas. Vou copiar, Elisa. Não, a minha mensagem é a mesma, né? Aproveitem, estudem bastante, brinquem bastante, explorem bastante os espaços, né, onde vocês estão utilizando. Isso inclui a própria escola. Respeitem os professores que estão com respeitem os gestores, promovam diversas experiências com os amigos, se socializem, né? Aproveitem esse tempo que vocês têm, e enquanto a gente é criança parece que é tão demorado, mas que ele passa tão rápido, né? E logo, logo vocês já não terão mais, vocês sairão da rede municipal, terão outras experiências, e aí não terão mais o Cidade Escola. Então aproveitem cada minuto que vocês podem. Muito bom. Agradecemos a presença de vocês. E galera, fiquem ligados que logo logo teremos mais podcasts. Tchau. Tchau!